Campanha de evangelização. A paz do Senhor. Na palavra do Senhor, em Marcos 16:15, diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Com certeza, as pessoas com necessidades especiais estavam incluídos neste grupo, porque eles também são criaturas de Deus, eles também são importantes para Deus. E quando Cristo retornou para o seu trono de glória, Ele deixou para nós a ordem de pregar o evangelho a toda criatura, sem fazer distinção de pessoas. No entanto, as diferenças têm servido de barreira para impedir o cumprimento do ID de Jesus. E os alunos com necessidades especiais necessitam de um atendimento digno e de qualidade. Por isso, as nossas igrejas precisam ter um objetivo e os nossos professores precisam ter um preparo específico. Mas, infelizmente, muitas igrejas ainda não dispõem de professores treinados para atender os alunos especiais. E o apóstolo Paulo, ele nos diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que os nossos alunos surdos vão aceitar o Senhor Jesus Cristo se não há quem pregue para eles em sua língua, em Libras? Como que eles vão crer no Senhor Jesus Cristo se nunca ouviram falar do amor de Cristo, das maravilhas do Senhor Jesus Cristo? Eu deixo aqui um conselho da irmã Cileia, que nenhum preconceito lhe impeça de compartilhar Cristo com o seu semelhante. Que Deus nos abençoe. Acesse www.editoracpad.com.br/evangelização, uma campanha CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 11. Profecias da consumação da história. Caro professor de escola dominical, caro aluno, superintendente, pastor e demais interessados na nossa lição de número 11, editada pela CPAD, especialmente para jovens, sob o título Profecias da consumação da história. Estaremos nesta lição abordando estas importantes profecias de Isaías que têm a ver com o fim. Então são profecias escatológicas e profecias apocalípticas que apontam para o fim de todas as coisas. E como primeiro tópico da nossa lição, nós temos aqui o julgamento e a salvação. Deus, Ele estaria julgando o seu povo por alguns motivos dos quais nós já tratamos nas lições anteriores, especialmente num contexto de corrupção, desobediência e idolatria. Eles estavam incorrendo em várias falhas diante daquilo que Deus havia dito para eles que eles não poderiam fazer, e estavam favorecendo os poderosos em detrimento das pessoas mais simples. E isso também não tem a ver somente com o povo de Israel daquela época, mas tem a ver também com os dias atuais. Nós vemos hoje muita infidelidade para com as leis de Deus, muita corrupção, muito pecado. Nós vemos uma disseminação muito grande de práticas abomináveis diante
de Deus, nós vemos muita injustiça social, enfim, o mundo está tomado de várias coisas que apontam para o fato de que o julgamento de Deus sobre o mundo é iminente. E isso então aponta para o fim da história. Deus não vai suportar para todo sempre tanta iniquidade, tanta maldade, tanta opressão por parte daqueles que poderiam agir favoravelmente a favor do povo, que especialmente aquelas pessoas que Deus colocou em posição de liderança e destaque, e que na verdade, em vez de agirem em prol do povo, eles agem sempre em prol dos seus próprios interesses e coisa desse gênero. Então está chegando um ponto, assim como também chegou naquela época da profecia de Isaías, em que Deus ele não tolerará mais esse tipo de coisa, e ele entrará então com providência para mudar essa história. E é por isso então que a nossa lição de hoje ela tem a ver com o fim da história, né? Porque será determinado um fim para tudo isso que a gente vê. O próprio apóstolo Pedro, ele disse que os céus e a terra passarão e os elementos ardendo se fundirão. Ou seja, tudo está destinado à destruição, porque Deus não suportará mais tanta dificuldade que o povo tem para honrar a Deus verdadeiramente e para lhe prestar cultos e desviar-se de tantos ídolos que nós criamos nos dias de hoje. A palavra julgamento, portanto, esse fim da história tem a ver com o julgamento da parte de Deus, e no grego a palavra julgamento é a palavra krinen, que quer dizer separar, ou seja, chegará o dia em que Deus separará o bem e o mal, separar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Portanto, o ato final do agir de Deus na história, tanto na história de Israel futura, que Isaías estava prevendo ali, como também a história da humanidade como um todo. E aí, esse fim da história tem a ver com dois eventos importantes. Um é para onde irão as pessoas más e para onde irão as pessoas boas. O fim da história tem a ver com isso, porque todos sabem que o fim da história tem a ver com o dia do juízo final, em que Deus finalmente há de julgar tanto vivos quanto mortos, todas as ações que todos os seres humanos praticaram durante toda a história da humanidade. E isso tem a ver com essas pessoas que deliberadamente rejeitaram a Deus, elas experimentarão a destruição das suas vidas, conforme aquilo que Jesus disse, o fogo eterno. Agora, o outro lado dessa história é o destino dos bons, que estes sim, aqueles que foram justificados e que aceitaram o sacrifício de Cristo, e todos aqueles que vieram e viveram no Evangelho, essas pessoas ouvirão aquilo que está escrito lá em Mateus 25, quando Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E essa entrada no reino de Deus, que é o destino dos bons, é o desfrute de alegrias eternas, de delícias e bem-estar para sempre com Deus no céu, no seu reino messiânico. Então, nesse sentido, o fim da história aponta para a concretude do reino messiânico de Cristo, quando todas as coisas estarão congregadas e reunidas nele, quando Cristo será o centro da história
E aí nós vamos para o tópico de número 2 da nossa lição, quando nenhum ser humano mais, ou nem mesmo Satanás, tentará usurpar este lugar que pertence exclusivamente a Cristo, porque ele agora será o centro da história. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, está dito que nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, e todas as coisas serão aglutinadas em volta de Cristo, porque ele será o centro da história. Tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. Então nisso se cumprirá esse texto também, digamos, profético que o apóstolo Paulo diz a respeito de Jesus Cristo e que está lá em Tessalonicenses. Então, Cristo é o precursor da história, Cristo é o executor da história e Cristo é o fim da história, e Cristo também é o reinício da nova história humana com Deus. De forma que todas as coisas, todos os seres criados serão reunidos e abençoados e revivificados através da pessoa de Cristo, quando ele assumir esse lugar central na história. E aí sim, Cristo fará o início de uma história humana agora diferente da que havia sido até então. Porque esse novo início da história humana tem a ver com o povo escolhido de Deus, Israel, mas também com toda a humanidade que vai vir para Cristo, que vai aceitar a Jesus e reconhecer que ele de fato é o centro da história. Isso nós já começamos aqui agora hoje. Nós, os salvos no Senhor Jesus Cristo, somos aquele que faremos com Jesus o reinício da história humana. Enquanto os outros estarão sendo aniquilados no lugar em que Deus dará o destino para os maus, no inferno, nós, aqueles que hoje já reconhecemos a Jesus como o centro da história, reiniciaremos com ele esse novo período da história humana. E aí sim, toda a raça humana e todas as coisas que foram criadas serão redimidas em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 8 e 26 e 27, que toda a criação geme aguardando pelo momento em que será restaurado. Portanto, isso tem a ver com este novo início da história humana que Cristo estará estabelecendo. E isso, então, marcará o terceiro tópico da nossa lição, que é o fim da história. Há alguns filósofos que nós abordamos no livro, texto que acompanha as lições bíblicas da escola dominical, alguns filósofos apontaram para o fato de que a história humana ela teria fim quando os seres humanos mesmo sozinhos pudessem estabelecer um período de justiça e paz, quando todas as diferenças houvessem sido resolvidas. E especialmente eles se referiam a governos democráticos, mas todo mundo sabe que isso é uma falácia e isso não aconteceu e não vai acontecer, porque a única pessoa que poderá pôr um fim à história humana é Jesus Cristo. Mas vejam bem que ele colocará um fim, mas também será um reinício de uma nova história humana que somente Jesus poderá trazer. Isso aponta para o fim do sofrimento para o povo israelita, né? Porque, na verdade, Isaías estava trazendo um consolo para o povo de Israel diante dos grandes sofrimentos que estavam diante do povo de Deus. Portanto, quando Isaías dá as suas profecias de fim da história, ele está dizendo que tudo isso um dia terminaria de forma completa e um novo período humano se restabeleceria através da pessoa de Cristo. É claro que a história humana terá um fim, mas a história de Deus não teve nem começo e nunca terá fim. E nós seremos absorvidos
por esse tempo eterno de Deus que não terá fim. Por isso é que a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém, especialmente o livro de Apocalipse, fala sobre esse novo período, esse novo recomeço, esse novo lugar em que não haverá mais morte, choro, ranger de dente, tristeza, angústia, nada dessas coisas mais estarão perpassando qualquer ser humano que seja, porque em Cristo, sendo o centro da história e o reinício da história humana, toda a plenitude que habita em Deus também habitará nos seres humanos. Toda a capacidade que Deus tem para ser um ser que sempre está alegre, sempre está satisfeito, sempre está completo, também será agora uma característica que estará presente em todos os seres humanos a partir do momento em que Cristo for o centro da história e reiniciar essa nova história humana que tem a ver e que tem a sua descrição completa quando nós nos referimos na Bíblia à Nova Jerusalém. Portanto, a Nova Jerusalém representa esse reinício da história com Cristo, tanto para o povo de Israel, tanto para o povo de Deus, os salvos em Cristo, que somos nós, os gentios de toda a face da terra. Que Deus lhe abençoe e lhe ajude a fazer com que os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, eles possam estar atentos para permitir que Cristo seja o centro da vida deles, assim como Cristo será o centro de toda a história humana. Porque aqueles que hoje colocam Cristo no centro da sua vida, também reinarão com Cristo para todo sempre nesse novo reinício da história humana que se dará na Nova Jerusalém. Que Deus lhe abençoe. Em Cristo Jesus, viva em muita paz. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.